Olá, hoje a gente vai falar do capítulo 5, Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. O que é a sua vida? Tiago 4,14. Não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Sua vida é formada como você a enxerga. O modo com o qual você define sua vida determina o seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza seus relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes como você vê a vida? Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha-russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem, a vida é um carrossel, às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo, algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas com engrenagens que nunca usamos. Ou a vida é um jogo de cartas e você tem de jogar com o que tem na mão. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Essa imagem é uma metáfora de vida. É assim que você a enxerga, consciente ou inconscientemente. É a sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Essa metáfora secreta da vida influencia sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperança, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente viverá apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Qual é a sua visão de vida? Você pode fundamentar a vida numa metáfora defeituosa, a fim de cumprir os propósitos para os quais Deus o criou. Será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Antes de continuar, né, falando um pouquinho sobre essa questão da metáfora, de como que a gente vê a vida, né, eu fiquei pensando duas coisas. A primeira é que essa frase, né, a gente não vê as coisas como elas são, mas como nós somos, me lembrou muito do livro da Valnice, Personalidades Restauradas, quando ela fala da raiz de rejeição e da raiz de amargura, onde é como se você tivesse uma lente sobre os seus olhos e tudo que você vê por essa lente da rejeição ou por essa lente da amargura, né? No caso da amargura, tudo está sempre ruim, nada é do jeito que deveria ser, as coisas não acontecem do jeito que deveriam acontecer, né? A pessoa está sempre reclamando, sempre amargurada, e a raiz de amargura, ela começa com a falta de perdão. E a raiz de rejeição, ela pega num ponto muito importante que a gente tem falado aqui, que é sobre a questão do amor, dos adolescentes se sentirem amados. Então, existem várias formas de se nascer uma raiz de rejeição, mas ela começa de um desequilíbrio, quando ela não tem amor, aceitação e compreensão. Então, ela pode ser antes do nascimento, uma gravidez indesejada que passou, né? Uma mãe que às vezes grávida já amaldiçoava o filho ou a filha no nascimento, às vezes por depressão pós-parto, ou às vezes até mesmo rejeição pelo pai da criança, que não aceitou. Crianças adotadas por si só, não, às vezes não pelos pais que a adotaram, mas a raiz de rejeição pelos pais biológicos que abandonaram aquela criança, né? E se a gente não sabe comunicar o amor para os filhos, eles vão se sentir rejeitados, mesmo que você os ame. Então, é o que a gente falou das 5 linguagens do amor. Se você ama o seu filho, mas você não comunica na linguagem dele, ele não percebe esse amor. Então, por exemplo, você trabalha, você põe comida em casa, você lava a roupa do menino, coloca no guarda-roupa, busca na escola, leva na escola, ajuda a fazer tarefa, e sua linguagem é atos de serviço.
Mas a do seu filho, por exemplo, talvez é palavra de afirmação e ele nunca escutou um eu te amo, nunca escutou isso aí, filho. Parabéns, eu tô orgulhoso de você. Então, isso vai gerando feridas e vai gerando raízes de rejeição e eles vão carregando isso para todos os relacionamentos. A escola também é um período difícil, né? Hoje, os adolescentes. Eu vejo que ainda é mais difícil do que na nossa época, porque na nossa época não era bullying, assim, por mais que existia, sim, essas questões de outros adolescentes fazerem piada e falar mal e fazer, né, maldade, não tinha um diagnóstico, né, assim, para isso. Hoje as crianças elas sabem que aquilo que está acontecendo não é legal, que você não tem que aceitar e que aquilo é um bullying, né, que aquilo faz mal para você. Então, as críticas cruéis dos próprios alunos, de outros professores, de professores, né, aqueles grupinhos, né, que tem na escola, as panelinhas, isso tudo vai gerando uma rejeição, né, como né? Todo mundo aqui já deve ter visto alguém falando, eu sou o último a ser escolhido, né? Ninguém me quer no time. Então essas coisas elas vão construindo a raiz de rejeição. E quando se ele se sente rejeitado na escola, se sente rejeitado em casa, ele é um alvo fácil para Satanás. A gente não pode deixar os nossos filhos serem alvos fáceis para Satanás. Nós precisamos cuidar das emoções deles. A sociedade, né, também pode contribuir em questões de preconceito, guerra de classes, né? É, aqui eu não tô defendendo o marxismo, pelo amor de Deus, mas o mundo hoje, ele prega uma separação, né? Então o negro contra o branco, o rico contra o pobre, a mulher contra o homem, é, o proletariado contra o burguês. Então, o mundo ele é polarizado, né? E eu não vejo como não ser. Só que eu acho que essas polarizações, elas são formas de Satanás dividir as pessoas. A verdadeira polarização é uma só: Deus e o diabo. Mundo, né? Céu e inferno, anjo e demônio. Essa é a divisão, né? Agora, Satanás ele tenta trazer essa divisão para o nosso âmbito terrestre para colocar uns contra os outros e gerar contendas e divisão. Essa é a vontade de Satanás, sempre dividir, né? Aquele item, né? Dividir para conquistar. Satanás ele quer contenda dentro da sua casa, ele quer colocar marido contra mulher, esposa, né? Contra o marido, ele quer colocar os filhos contra os pais contra os filhos, ele quer gerar o caos, caos e confusão, né? Tem até a história do burrinho que fala assim que o burrinho estava amarrado na árvore, o diabo vem e solta o burro. O burro vai e come a plantação do vizinho. A dona da plantação vê o que o burro fez e mata o burro. O dono do burro fica chateado da mulher ter matado o burro, mata ela. Os filhos dela ficam bravos que ela foi assassinada, mata o cara. E aí o anjo vira para o diabo e fala assim: Você viu o que você fez? E Satanás responde: Eu não fiz nada, eu só soltei o burro. E isso acontece diariamente na vida da gente. Tem um livro aqui, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, que ele fala, né, o tio Maldonado, né, que é o diabo, mas de patente maior, fala para o aprendiz, né, falou assim, você tem que causar confusão, você tem que pegar coisas que ela faz, que a mãe faz, irritantes, e fazer ele prestar atenção nessas coisas, né? Na pessoa que ele queria que desviasse dos caminhos de Deus. E ele vai ficar irritado com cada coisinha que ela faz, que ela sempre fez desde a infância, mas agora irrita ele. E você ainda vai convencer ele de que ela faz de propósito. Então, gente, é assim que Satanás trabalha. Ele quer causar contenda, ele quer causar conflito, ele quer ver o circo pegar fogo. Ele gosta mesmo é de ver o oco, como se diz, né? Ele quer ver a confusão. Então, ele usa esses meios, né, para se sentir rejeitado. E existe essa rejeição que tem, né, dos homens, né, ali da escola, você se sente rejeitado pelos pais, você se sente rejeitado pelos amigos, pelo pessoal da igreja. Então ele vai fazendo com que você se sinta rejeitado, mas o verdadeiro perigo é quando você se sente rejeitado por Deus, quando Satanás coloca na sua cabeça de que você não é bom o suficiente para Deus, que Deus não te ama, que você não merece o amor de Deus. E de fato, gente, a gente não merece mesmo. O amor de Deus para nós não é por merecimento. Nossa, a Isabela é super legal, ela gosta de ler livro, então Deus ama ela. Não, gente. O amor de Deus, ele é imerecido, ele é incondicional.
Deus ama todas as pessoas. Ele queria que todos se convertessem, mas cabe a nós escolhermos ou não se nós queremos passar a eternidade com Deus. É a nossa escolha, não é a de Deus. Porque Deus, ele já deu o Cordeiro desde a fundação do mundo. Deus, quando nos criou, ele já sabia da queda. Deus, quando gerou todo esse universo, ele já sabia da queda do homem. E ele já tinha oferecido o Cordeiro desde a queda do homem. Então, Deus nos ama de forma incondicional. Então, essa raiz de rejeição, ela faz com que a gente veja a vida por essa lente. Então, as pessoas, elas passam a vida pensando que elas não são boas o suficiente, que elas não vão dar para nada, qual que é o sentido mesmo de estudar, de fazer isso, de fazer aquilo, se ela não vai fazer nada de bom, se ela não faz nada de bom. Então, o propósito dela é suprimido também por essa raiz de rejeição. Porque ela pensa o quê? Por que eu nasci? Não sirvo para nada. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Né? Às vezes você fala assim, ah, mas isso é mimimi, né? Gente, não subestime o problema das emoções. Não subestimem. Não acha que é mimimi, tá? Eu sei que isso se popularizou, né, nos últimos anos. Eu mesma já falei isso várias vezes. Ah, isso é mimimi. Mas me aprofundando mais nesses assuntos de personalidade, de alma, de batalha espiritual, eu vejo que, cara, por mais que pareça um discurso ridículo que a pessoa tá repetindo, ela acredita naquele discurso. E a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades do mal. Os nossos filhos, os nossos adolescentes, eles estão sendo manipulados a acreditarem em coisas contra a Bíblia. E aí a repetir mimimis, a repetir frases, mas que eles estão realmente acreditando. E a quantidade de jovens que estão indo para o suicídio. Eu peguei Uber há algum tempo atrás e eu coloquei uma meta de evangelismo de que eu ia tentar falar de Jesus para todo Uber que eu pegasse. E aí eu sempre tento uma abordagem ali, né? Ah, você roda de Uber há muito tempo para abrir a conversa. E aí eles, tô há tanto tempo. Aí eu falo, o que que você fazia antes? E aí esse Uber que eu peguei, eu rodo de Uber só nas horas vagas. Na verdade, eu trabalho na ML. Aí eu virei e falei assim, nossa, é um trabalho pesado, né? Ele falou sim, porque a gente pega muito jovem, muito adolescente. Os principais casos que chegam pra gente é suicídio e depois é AIDS. Aí eu perguntei pra ele, garota de programa? E ele, não, não necessariamente. Muita gente de 16 a 40 anos que morre de AIDS mesmo e não era garota de programa. Então, pessoal, o diabo ele vai usando armas, ele vai usando estratégias. Na Bíblia fala para a gente não ignorar as estratégias de Satanás, né? Os seus ardis. Então, Satanás ele vai te levando, ele vai conduzindo você a acreditar nessas mentiras para te afastar cada vez mais de Deus. Nosso dever como pais, como líderes de jovens, além de interceder por essa geração, é também de guiá-los, orientá-los na palavra do Senhor. Não com palavras de condenação, com crítica, mas com amor, com orientação. Eu já falei isso e repito, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que tem hora que bate um desespero, a gente vê aquela pessoa que a gente ama e que ela está longe dos caminhos do Senhor e fazendo um monte de coisa que você vê que é autodestrutivo e dá vontade de pegar aquela pessoa, dar um saculejão, dar umas bofetadas na cara, né, para ver se muda. Mas não é por força, não é por violência, é o Espírito Santo que convence. Cabe a nós pregarmos em tempo e em fora de tempo, e principalmente viver o que a gente prega. Porque se você dentro da igreja, você é sorrisinho para cá, sorrisinho para lá, você chega em casa, você grita com a sua esposa, você bate nos seus filhos, você grita com o seu marido, você bate nos seus filhos, você xinga os seus filhos, você abre a sua boca para ser boca de Satanás, para proferir maldição, meu amigo, você está fazendo tudo o que o diabo gosta. Porque aí o seu filho vai olhar e vai falar assim: eu que não quero esse Deus, eu que não quero essa igreja, eu que não quero ser como meu pai, como a minha mãe, eu quero distância dessa fé, dessa religião, desse Deus. Porque, gente, os adolescentes não aprendem com o que você fala, eles aprendem com o que você faz. E aquela frasezinha satânica de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço.
não serve para nada. Você repete ela para o vento, porque ela não serve de nada. Ele vai fazer o que você faz. Ele vai aprender com o seu exemplo. Então, se você quer que o seu filho tenha um encontro íntimo com Deus, se você quer que o seu relacionamento com o seu filho seja bom, primeira coisa, abandona a palavra de condenação, de crítica. Olha a trave que está no seu olho antes de tirar o cisco do seu filho. Jesus que falou isso. Então, olha primeiro o seu comportamento. Você sabe controlar sua ira? Você tem os frutos do Espírito? Você tem domínio próprio? Você exerce o amor? Então, primeiro conserta, pede perdão, cancela as maldições que você proferiu contra a vida dos seus filhos e nunca mais faça isso. Enquanto você vai aprendendo a controlar a sua ira, pode ser que você erre de novo. Peça perdão e repreende as maldições. Peça perdão. Coloque diante dos seus filhos em humildade que você está buscando mudar e viva uma vida que você seja um testemunho vivo do Senhor. Não basta você orar em voz alta se as suas atitudes são pior do que onde de um descrente. A palavra fala isso. Então, voltando na parte da raiz de rejeição, para que eles sejam curados dessa raiz de rejeição, vai precisar de perdão, né? De perdoar as pessoas que os rejeitaram, de liberar toda essa rejeição para Cristo. Depois eu vou pedir para minha mãe para a gente gravar um vídeo sobre esses dois capítulos, a raiz de rejeição e como sair da rejeição, porque isso é uma coisa que às vezes a gente carrega com a gente, né? A raiz de amargura também é um capítulo interessante para a gente estudar. E aí, voltando, né, a gente estava falando sobre como a gente vê a vida, né, o capítulo que ele está falando aqui sobre como que a gente enxerga a vida e como Deus enxerga a vida, né? Então, a gente estava fazendo esse parêntese aqui porque muita gente enxerga a vida pela raiz de rejeição. Então, falando de propósito, ela não vai ter propósito nenhum. Por quê? Porque ela se sente rejeitada, que ela não serve para nada. Se você escuta seu filho falar isso, eu não dou para nada mesmo, eu sou burro mesmo, são palavras de raiz de rejeição. Cuidado, atenta, abre o olho, escuta bem o que os seus filhos reclamam, porque aí vocês vão perceber quais são as linguagens de amor que ele está reclamando que ele não se sente amado. E você vai saber quais são as mentiras que Satanás tem soltado na mente deles. Muita atenção no que os seus adolescentes falam. Escutem, né? Agora está na moda falar de escuta ativa. Toda escuta devia ser ativa. Se a pessoa está falando com você, você tem que parar e escutar mesmo, né? Deus deu dois ouvidos para a gente, não foi à toa. Então, assim, essa escutativa na verdade, nada mais é do que alguém está falando, presta atenção. Tira o celular. A gente teve que criar esse termo, por quê? Porque agora, quando a pessoa está falando, a gente está assim, né? Cabeça grudada no telefone. Então, escutem os seus filhos, porque isso vai definir como eles veem a vida. Então, a Bíblia, continuando o texto, oferece três metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança, é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósito. Estudaremos os dois primeiros neste capítulo e o terceiro no próximo. A vida na Terra é um teste. Essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes na Escritura. Deus provou Abraão ao lhe pedir que oferecesse seu filho Isaque. Deus provou Jacó quando este precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden, e Davi falhou várias vezes ao ser submetido à prova por Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa, e toda a vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa suas reações às pessoas, aos problemas, ao sucesso, ao conflito, à enfermidade, às decepções e até mesmo ao clima. Ele até observa a mais simples ação, como quando você abre a porta para alguém, pega o lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado com um balcanista ou com uma garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever alguns deles. Com base na Bíblia, você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentidos. Em minha vida, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas.
minha esperança pelo modo de eu lidar com o que está nas minhas mãos, e meu amor por meio das pessoas. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Eu até achei interessante aqui essa parte que ele fala sobre que a nossa vida é um teste, né? Deus fala que Deus prova o que está no nosso coração, né? Na palavra. E muitas vezes a aprovação ela não vem, não é porque Deus não sabe o que está no nosso coração, mas é para que a gente saiba o que está no nosso coração, né? E uma coisa me chama a atenção que às vezes a gente para de sentir a presença de Deus porque a gente entra num período de deserto, né? Como a gente gosta de dizer, para que a gente amadureça, para que a gente vá para lugares mais altos, para que Deus nos prepare para uma nova fase da nossa vida, né? E muitas vezes a gente desanima quando a gente entra na fase de deserto, né? A gente se sente sozinho e desanima. Mas nesses períodos é importante que a gente continue obedecendo, né? Tem um outro livro do John Bevere que fala Caminhando com Deus, se eu não me engano o nome do livro, e o caminho para a presença de Deus, né? Uma jornada de 40 dias. E ele fala sobre obediência. Então, Davi, ele dá o exemplo, né, de que Davi foi prometido ser rei de Israel. E ele morou muito tempo em caverna, fugindo de Saul. Mas mesmo nesse período de deserto, ele não desobedeceu ao Senhor. É a mesma coisa com José. José sonhou que ele teria um grande futuro, mas ele passou por várias provações para que quando ele, né, alcançasse o muito, quando ele alcançasse as promessas de Deus, ele fosse fiel, né? O coração dele, o caráter dele tinha sido provado e aprovado, né? Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração, né? E aqui de novo, não é que Deus precisava saber o que estava. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que que a gente vai fazer, mas Deus queria mostrar para Ezequias. Deus quer mostrar para você, Deus quer mostrar para o seu filho o que está dentro do coração dele. Lembra daquele versículo: enganoso é o coração do homem. É, Ezequias desfrutava de íntima comunhão com Deus, mas no momento crucial da sua vida, o Senhor o deixou só, a fim de testar seu caráter, revelar fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante, cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, já outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicação eterna. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais lhe permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que ele lhe concedeu para lidar com eles. A Bíblia diz: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-las, e assim poderão sair dela. Todas as vezes que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz: Felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, o primeiro é que a vida ela é um teste, né? E não só nas pequenas, nas grandes coisas, mas nas pequenas também. Desde um troco errado que você não aceita, né? Que você corrige. Até ajudar uma pessoa a atravessar a rua, você está trabalhando para que o seu caráter seja aprovado, né? O nosso alvo é parecer cada dia mais com Cristo, né? Com o que Cristo faria. Essa tem que ser a forma como a gente encara a vida, né? E a vida na Terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora da Bíblia. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos, os recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nelas vivem são dele. De fato, jamais possuímos realmente alguma coisa durante nosso breve período na vida.
Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse, e Ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo o que você pode fazer é desfrutá-la por algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado de sua criação e nomeou os administradores de sua propriedade. A Bíblia diz: Deus os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele. Dessa função, o homem jamais foi exonerado, e é parte do nosso propósito atualmente. Tudo o que desfrutamos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz: Você tem alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo o que você tem vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? Aqui, né, já colocando um comentário. Primeiro, eu achei sensacional ele falar que nós temos aqui um cargo de confiança, que é administrar as coisas de Deus. Se você trabalha no mundo corporativo, você trabalha em alguma empresa, você sabe que existem cargos de confiança. O que são aqueles cargos de confiança? São pessoas que elas têm informações estratégicas, elas são responsáveis por diversas coisas, mas principalmente o que mais me chamou a atenção é que elas estão à disposição da empresa. Então, por exemplo, meu cargo é um cargo de confiança. Se eu estou de férias, mas alguém me liga, eu atendo. Por quê? Eles precisam mencionar porque eu sou um cargo de confiança. Se eles estão me ligando, é porque eles precisam de uma informação que está comigo, sobre a minha gestão, sobre a minha administração. Então, eu estou sempre à disposição da empresa, mesmo que seja fora do horário, mesmo que seja no final de semana, mesmo que seja num feriado, mesmo que seja durante as minhas férias, eu estou à disposição da empresa. Ah, Isabela, mas isso é contra a CLT? Não, não é, porque o meu cargo é um cargo de confiança. Então, eu achei isso interessante porque todos nós, apesar do seu cargo terreno numa empresa onde você trabalha, você recebeu um cargo de confiança que é administrar aquilo que Deus te deu aqui na Terra. E a segunda coisa é que quanto mais a gente cresce, né, profissionalmente, mais status a gente tem, mais a gente pode se vangloriar e se orgulhar de olha onde eu cheguei, olha o que eu conquistei, olha quanto eu ganho, olha a quantidade de diploma, olha a quantidade de curso, olha isso, olha aquilo. Mas nada disso teria nenhum valor se você parasse de respirar. Já pensou nisso? E a mesma coisa, os nossos filhos, eles estão sendo ensinados pelo padrão do mundo que você precisa ter iPhone do ano, é profissão glamourosa, é você ter um corpão, é você viajar para as Maldivas, tudo tem que ter glamour, status, porque isso é o que você precisa para ser feliz. Mas, na verdade, nada disso tem o menor valor se a gente parar de respirar. Então, tudo que a gente tem foi Deus que nos deu. Então, se eu consegui chegar até aqui, foi porque o Senhor me sustentou. Se eu consegui fazer o meu curso, é porque o Senhor me deu inteligência. É porque o Senhor permitiu que eu acordasse. É porque o Senhor permitiu que eu respirasse. A gente colocando as coisas na ordem correta, a gente evita a soberba, o orgulho, a presunção. E nos mantém humildes, porque é o que nós precisamos ser. Deus esmaga o soberbo, mas exalta o humilde. Então, conselho, gente, seja humilde. Há alguns anos, um casal permitiu que a minha esposa e eu, em nossas férias, usássemos sua bela casa de frente para uma praia no Havaí. Era um conforto com o qual não podíamos arcar e aproveitamos muitíssimo. Eles nos disseram, usem-na como se pertencesse a vocês, e foi o que fizemos. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos a toalha de banho, os pratos, e até nos divertindo pulando na cama. Mas sabíamos que durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Por isso, tomamos um cuidado especial com tudo, aproveitamos o benefício que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos proprietário dela. Os nossos valores culturais dizem: se você não é o dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado, visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. E aqui eu acho interessante que no livro, né, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele explica sobre a questão da moral e do relativismo da moral que o mundo tenta imputar no coração dos nossos jovens hoje, que é assim, o que é certo é o que é certo para você,
né? E se não existe uma moral real, absoluta, que é igual para todos os seres humanos, se não existe um Deus que criou essa moral, não faz diferença o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você vive, o que você deixa de viver. Nada importa, você faz o que você quiser. Por quê? Porque você não vai ser julgado por nada, porque não tem ninguém para te julgar, porque não existe uma moral absoluta, porque não existe Deus, né? Você tem que fazer o que é bem, é bom para você. Enganoso é o coração do homem. Eu volto a repetir, isso é uma coisa diabólica que tem sido imputado nos nossos jovens. E aqui, pessoal, ele já te mostra o contrário. Cara, pera lá. Você não é dono de tudo. Você tá aqui, isso aqui é emprestado, isso aqui é um cargo de confiança. Deus confiou essa administração a você. Deus te deu bens, Deus te deu riqueza, Deus te deu inteligência, Deus te deu ar para você respirar, para você cuidar, mas Ele é o dono. Você vai ter que prestar contas para Ele. Então a Bíblia diz: os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Nas parábolas dos talentos, um homem de negócio confiou sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou cada um adequadamente. O senhor daqueles servos disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o mundo. Venha e participe da alegria do seu senhor. Ao final da sua vida, você vai ser avaliado e recompensado conforme o seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicação eterna. Se você trata tudo como um cargo de confiança, Deus promete três recompensas na eternidade. Primeiro, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá: muito bem, bom trabalho. Quem não gosta de receber elogio? Não conhece ninguém. Por mais que aquela pessoa fale assim: eu fico tímido, mas gosta. Gosta de receber elogio. Todo mundo gosta. Imagina receber elogio do próprio Deus, de quem te criou. O segundo é: você receberá uma promoção, uma responsabilidade maior na eternidade. Eu o porei a cargo de muitas coisas. E terceiro é: você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não percebe que dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. Para muitos, o dinheiro é o maior teste de todos. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliar se somos confiáveis. A Bíblia diz: se vocês forem indignos de confiança em relação à riqueza deste mundo, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas celestiais? E aqui a gente lembra, não dá para servir a dois senhores, né? E aquela também, a parábola do jovem rico, né? Tolo, hoje mesmo pedirão a sua alma. É aí que a gente olha, né? Se você tem um foco na eternidade, se você tem um foco no propósito, o dinheiro aqui, agora, ele vale muito pouco. Essa é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar o meu dinheiro e o meu nível de vida espiritual. O modo de eu administrar o dinheiro, as riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar a mim as bênçãos espirituais, as verdadeiras riquezas. Deixe-me perguntar: a forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Podem ser confiadas a você riquezas espirituais? Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. A vida é um teste e um cargo de confiança. Quanto mais Deus lhe dá, mais responsável ele espera que você seja. E aí, você tem sido responsável? Tema para reflexão: a vida é um teste e um cargo de confiança. Versículo para memorizar: quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Lucas 16:10. Pergunta para meditar: o que aconteceu recentemente que agora que percebo ter sido um teste de Deus? Quais são as tarefas mais importantes que Deus me confiou? E aí, eu acho que não tem tarefa mais importante na nossa vida do que os nossos filhos. Os nossos filhos são a herança do Senhor, são aquilo que Deus nos confiou. O que a gente tem feito com a criação dos nossos filhos? Para você que é líder de jovens, Deus te confiou esse ministério. O que você tem feito para cuidar desses jovens, para evitar que Satanás coloque as garras na mente, no coração desses jovens e pervertam a lei de Deus em seus corações? Amém?